Professor de Física Newton resolvendo as questões do vestibular CEDERJ 2023.2. Questões de Física. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Questão número 16. A pressão de uma certa quantidade de um gás ideal é reduzida, mantendo-se o seu volume constante ao longo do processo. Nessa transformação, a quantidade de calor Q recebida pelo gás e a variação da sua temperatura ΔT são, respectivamente. Temos aqui as opções, letra A, Q maior que zero e ΔT maior que zero. Letra B, Q maior que zero e ΔT menor que zero. Letra C, Q menor que zero e ΔT maior que zero. Letra D, Q menor que zero e ΔT menor que zero. Q é a quantidade de calor, ΔT é a variação de temperatura do gás. Então, a pressão é reduzida, volume constante, há volume constante. Então, nessa transformação, a quantidade de calor Q recebida pelo gás e a variação de sua temperatura. Isso que ele quer saber. Então, o gás, temperatura inicial, volume inicial, pressão inicial. Temperatura final, volume final, pressão final. Só que o volume se mantém o mesmo. Entendeu? O volume final do gás é igual ao volume inicial, por isso ficou V0 aqui, porque a transformação é uma transformação do tipo isocórica, onde o volume se mantém constante. Então a temperatura varia, a pressão varia. O problema afirma que a pressão é reduzida. Ok. Vamos ver o gráfico pressão versus temperatura, uma transformação isocórica. Eixo horizontal temperatura, eixo vertical pressão. Essa é a relação entre eles. A pressão inicial relacionada à temperatura inicial. Então aqui é o início. O que acontece com a pressão? A pressão é reduzida de P0 para P, só que o P é menor que o P0. Então o gráfico caminha nesse sentido. Olha o que acontece com a temperatura final. A temperatura final também é menor do que a temperatura inicial. Porque pressão, a temperatura é proporcional à pressão do gás, diretamente proporcional. Então, se a pressão diminui, a temperatura também diminui. Vale essa relação aí. Então, se P é menor que P0, T é menor que T0. Então, veja bem, ΔT é T menos T0. Então, como a temperatura final é menor do que a temperatura inicial, esse termo aqui é menor do que esse. Então, na diferença, o ΔT é negativo. Se aqui fosse 4, aqui fosse 6, 4 menos 6 seria menos 2. Se o da frente é menor do que esse de trás, vai dar negativo. Então, ΔT é negativo. Como Q igual a mc vezes ΔT, isso aqui é a equação fundamental da calorimetria. Quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Então, é massa do gás, calor específico do gás e variação de temperatura do gás. A massa é sempre positiva, o calor específico é sempre positivo. Como o ΔT aqui é negativo, numa multiplicação, se aqui é menos, esse cara também vai ser menos, que é a quantidade de calor. Então, a quantidade de calor é negativa. Resposta à letra D, Q é menor que zero e ΔT menor que zero. Obrigado.